Título 4. Do processo disciplinar ético. Artigo 18. O processo disciplinar ético apurará faltas e infrações ao Código de Ética e seguirá o disposto neste título, sendo iniciado mediante representação ou de ofício pelo Conselho Regional de Psicologia. Parágrafo 1º. Desde a condução dos atos preliminares ao processo disciplinar ético até que estejam exauridos todos os atos processuais dele decorrentes, inclusive em sede de revisão, todos os órgãos envolvidos no seu processamento terão como prioridade, na medida do possível, a reparação dos danos oriundos das infrações em apuração e a reconstrução dos laços sociais por meio da busca de uma solução consensual e do restabelecimento do diálogo entre as partes envolvidas. Parágrafo 2º. Para a realização do previsto no parágrafo anterior, cada Conselho Regional criará, no âmbito da Comissão de Ética, Câmara de Mediação responsável. Alínea A. Pela condução da mediação, observando sempre uma perspectiva restaurativa da abordagem, Alínea B. Pelo desenvolvimento de programas destinados a estimular a autocomposição. Parágrafo 3º. A qualquer tempo, a pedido de uma das partes ou de ofício, a Comissão de Ética, o plenário, ou, em grau de recurso, o relator designado no Conselho Federal de Psicologia poderá decidir pelo encaminhamento das partes à Câmara de Mediação. Parágrafo 4º. Não serão passíveis de mediação. Alínea A. As situações que envolvam a mesma situação fática e as mesmas partes que já tenham sido objeto de termo de ajustamento de conduta no âmbito da Comissão de Orientação e Fiscalização. Alínea B. As situações envolvendo, como parte, profissional que tenha descumprido injustificadamente o acordo obtido em mediação no âmbito de Câmara de Mediação de qualquer CRPA há menos de 2 anos, conforme disposto no parágrafo 13 deste artigo. Parágrafo 5º. A realização de mediação não constituirá assunção de culpa do profissional. Parágrafo 6º. Para a realização da mediação, os autos serão encaminhados à Câmara de Mediação, que convidará as partes a comparecer a uma reunião de pré-mediação para esclarecer o propósito, o trâmite da mediação e checar o interesse das partes em dela participar. Parágrafo 7º. O procedimento de mediação será considerado iniciado na data do encontro de pré-mediação e sua duração será de até 90 dias, salvo prorrogação a ser apreciada pela Comissão de Ética. Parágrafo 8º. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional e, assim que concluído, caso não seja possível a solução consensual que envolva a reparação de dano ou a restauração dos laços, dar-se-á continuidade ao processo cujo andamento foi suspenso. Parágrafo 9º. Observado o princípio da autonomia de vontade das partes, o procedimento de mediação poderá ser reaberto em qualquer fase de tramitação do feito, desde que a pedido de ambas as partes e a critério da Comissão de Ética, do plenário do Conselho Regional, ou, caso em grau de recurso, do relator designado no Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo 10. Caso o procedimento resulte em acordo entre as partes, será lavrado o termo correspondente que, após homologação do plenário, constituirá título executivo extrajudicial. Parágrafo 11. Se dentro dos parâmetros normativos e éticos do CRP e não versando sobre reparação pecuniária do dano sofrido, o acordo obtido em mediação deverá ser homologado pelo plenário. Parágrafo 12. Não sendo possível a homologação do acordo, conforme parágrafo anterior, é facultado ao plenário devolver o feito à mediação para reformulação do acordo. Parágrafo 13. O descumprimento injustificado pelo profissional do acordo formulado nos termos do parágrafo 10 sujeitará o mesmo à impossibilidade de participar de mediação nos 2 anos a seguir de seu descumprimento. Parágrafo 14. Nos 60 dias a seguir do descumprimento injustificado pelo profissional do acordo alcançado, o plenário, de ofício ou a requerimento do representante,
reabrirá o processo disciplinar ético do ponto em que cessou.